Em estúdio, para analisar os destaques do dia, está como sempre Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. Fazendo uma primeira análise a estas previsões do Fundo Monetário Internacional, parece que são provisões que, de alguma forma, e perante, nomeadamente no mercado europeu, um cenário de alguma aversão novamente ao risco, alguma volatilidade e, acima de tudo, muitos receios, poderão trazer aqui algum ânimo? As previsões são melhores do que os últimos dados que tínhamos, mas são ainda números dentro de um cenário de contração do PIB, de recessão, e, portanto, temos que olhar mais para a segunda parte desta afirmação. Estão a recuperar, mas essa recuperação ainda é muito frágil. É uma recuperação frágil e, sobretudo, há uma ressalva muito importante que estes dados do FMI assumem que a União Europeia não vai entrar outra vez num cenário de grandes pressões sobre a sua dívida pública e de extrema necessidade de obter um crescimento que dificilmente irá obter em 2012, segundo os dados que estão neste momento disponíveis. E, portanto, se entrar novamente num cenário onde o rumo que está traçado para a União Europeia derrapa e temos, por exemplo, um caso como o da Espanha que pode provocar um desequilíbrio forte neste caminho de recuperação que tem vindo a ser traçado na União Europeia, então nada disto é válido e a contração da economia a nível da União Europeia pode ser muitíssimo mais forte do que aquela que é esperada. Portanto, há que ser cauteloso em relação aos dados que são anunciados. Ultimamente tem-se falado muito de fundos para auxiliar, nomeadamente os países do euro. Agora o Fundo Monetário Internacional vem sugerir mais um fundo pan-europeu para precisamente evitar situações como aquelas que estamos a viver nesta altura, nomeadamente para que permita recapitalizar a banca do velho continente. Parece que este fundo, que utilizaria, segundo o FMI, ou o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, ou o mecanismo, ou até os dois, enquanto que estiverem a funcionar os dois, parece que poderá ser uma solução, pelo menos poderá ser mais uma alternativa. É mais uma alternativa, mas continua sem intervir em algumas questões de fundo na União Europeia, nomeadamente no papel do Banco Central Europeu, e essa era, em termos de mercados, talvez um dos passos mais fundamentais para se ter uma reação positiva, naturalmente, no caso de as decisões irem no sentido que toda a gente espera, que seja do maior intervencionismo do Banco Central Europeu na economia real e na dívida soberana. Qual é a necessidade, e olhando para o artigo que Pedro Passos Coelho assina hoje no Financial Times, qual é a necessidade, e tem sido uma questão levantada por várias pessoas, vários analistas, do Governo estipular uma data em 2013 para Portugal regressar aos mercados? Não é especificado o dia, mas é especificado o mês, setembro de 2013. Essa é uma questão que, de facto, nos escapa. Não vemos qualquer benefício. Não poderá funcionar ao contrário até para Portugal, ou seja, aumentar as pressões? Em minha opinião, sim. Eu não consigo ver qualquer benefício em se estabelecer uma data para um regresso ao mercado com dívida de longo prazo e, sobretudo, num clima de incerteza como aquele que se vive atualmente e a um prazo significativo. Estamos a falar de setembro de 2013 e é uma data que já vem vindo a ser anunciada há algum tempo, portanto estamos a fazer previsões a mais de um ano num cenário de grande volatilidade e sem nenhuma vantagem clara, pelo menos aparente neste momento, para o mercado. Até porque nessa altura os mercados, se Portugal dissesse que algures no final de 2013 poderia regressar aos mercados, pelo menos daria aqui uma base de negociação de alguns meses, porque nessa altura os mercados vão certamente estar atentos e em agosto já vamos estar provavelmente a falar desse retorno que será ou não feito e depois as pressões aumentam naturalmente. Sem dúvida. Quase que por simpatia. Mesmo havendo uma data muito clara, definida para esse objetivo de regresso aos mercados com emissões de longo prazo, não vemos qualquer benefício em falar sobre essa data específica e penso da parte do Governo que, pelo menos nesta fase, deveria manter como um objetivo para 2013, para o ano 2013 e não avançar mais do que isso. O Primeiro-Ministro garante que o cumprimento não vai ser posto em causa, o cumprimento do programa da Troika, mas mais uma vez volta a levantar a velha questão que é
Portugal vai precisar, provavelmente, de um segundo plano de ajuda, ou não? Bem, o artigo que diz Parece que os mercados já estão a assumir esta realidade, ou já assumiram esta realidade. O que o artigo diz é que se o Governo fará tudo aquilo que tem e é que se comprometeu, e que esse seria o rumo que estaria traçado com ou sem Troika, porque, de facto, Portugal precisa de reformas profundas para conseguir encontrar um crescimento sustentado no futuro, coisa que não aconteceu no passado e, pelo menos nos últimos 10, 12 anos, Portugal não teve qualquer crescimento significativo. Mas que há aqui uma série de fatores que escapam ao controle do Governo e que podem comprometer esse plano e, se assim for, então... Nomeadamente as pressões sobre Espanha, nesta altura. Por exemplo, é um dos fatores que neste momento está mais imediato e de facto, com algum fundamento, porque o endividamento em termos do setor privado em Espanha é muitíssimo elevado e o incumprimento tem vindo a aumentar e, portanto, há pressões muito fortes sobre o sistema bancário e a dívida pública, apesar de não ser tão elevada, também está em crescimento rápido e, portanto, se estes fatores que estão fora do controle do Governo se manifestarem contra ou se tiverem interferência negativa em relação ao plano que foi traçado, é possível que Portugal precise de uma ajuda externa ou, eventualmente, num caso extremo, até de reestruturar a sua dívida, como foi o caso da Grécia. Esperemos que tal não aconteça, mas, de facto, é um cenário que não podemos afastar. Olhando para outra realidade, os Estados Unidos, esta earnings season acabou principalmente ontem por animar os mercados. Estão a ser resultados que, de alguma forma, e os analistas olham sempre para estes pequenos fatores, o reflexo das empresas é o reflexo da economia, andam um pouco à procura daqueles sinais de que realmente o PIB norte-americano esteja a recuperar de forma mais sólida. Parece que poderá ser esse o cenário, olhando para estes resultados do primeiro trimestre. Em termos macroeconómicos não tivemos indicadores muito claros, houve alguns indícios em termos do setor imobiliário de que as coisas estariam a reanimar, mas nada de muito claro. Em termos de empresas, tivemos até agora um earnings season bastante positivo, em termos de resultados acima do esperado, em termos de vendas também acima do esperado. Ainda ontem tivemos 3 empresas a anunciar resultados, a IBM, a Intel, a Yahoo, e todas com indicadores positivos. A semana passada tivemos mais empresas, tivemos a Alcoa no setor do alumínio com resultados positivos, melhores do que o esperado. Portanto, neste momento temos tido indicadores positivos por parte das empresas, o que naturalmente é animador e abre boas perspectivas para 2012. Uma breve análise, porque estamos já sem tempo, é esta notícia que acabou por abalar um pouco, já depois do fecho do mercado em Wall Street, a notícia de que Warren Buffett está doente, tem um cancro na próstata. Poderá de alguma forma influenciar ou mudar a estratégia da Berkshire Hathaway? Eu penso que não, porque Warren Buffett tem 81 anos, já há algum tempo que vem a preparar a sua sucessão, não é uma questão que esteja a surgir de um momento para o outro. Tanto quanto sabe, também não será uma questão, enfim, a sua vida não corre perigo imediato. E, portanto, se tudo correr bem à partida, com os tratamentos que irá fazer, irá recuperar e irá manter a sua ligação à empresa e, portanto, à partida, o rumo que tinha vindo a ser traçado em termos de sucessão irá seguir o seu trajeto como estava previsto e, naturalmente, que enfim, a saída de um investidor eventual, o afastamento, ainda que espaçado e planeado e com tempo, é sempre, enfim, deixa sempre grandes dúvidas em relação ao futuro da empresa, porque, de facto, o Warren Buffett é uma referência em termos de investimento, de estratégia e de como os investimentos podem, de facto, ser bem-sucedidos e gerar mais-valias para os acionistas. E, portanto,
Aliás, esse comunicado foi precisamente direcionado. O Warren Buffett fez questão de dizer que era precisamente direcionado aos acionistas para que tivessem toda a informação. Um dado curioso é que já em fevereiro, numa entrevista, Warren Buffett tinha dito que o seu sucessor já tinha sido escolhido, mas que nem ele próprio sabia que o iria suceder. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. À altura para um curto intervalo. Não saia daí.